Olá, bem-vindos vocês, meus queridos amigos, alunos internautas, alunos e alunas. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso de planilhas eletrônicas, o módulo 3 do nosso curso completo de informática para concurso. Essa é a aula número 4, você está acompanhando a aula número 4, a gente vai ver hoje os tipos de dados. Quais são os tipos de dados que o Excel aceita. Mas em primeiro lugar, a gente vai ver ou rever a história lá do Ctrl T. Eu disse a vocês que o Ctrl T é a tecla de atalho no Excel que serve para selecionar tudo, selecionar a planilha toda. E certo? Realmente é. Fui buscar, vimos que há algumas diferenças entre na hora que meu cursor está em algum lugar ou em uma determinada célula, ele funciona para fazer o Ctrl T, ou selecionar tudo ou não. A gente vai entender o que é isso, como é. Eu fui pesquisar na ajuda do Excel. E por incrível que pareça, lá nem sequer o Ctrl T significa selecionar tudo. Vê que absurdo. Mas é assim mesmo, a gente tá para se acostumar. É assim que as coisas funcionam. Ctrl T, segundo a ajuda do Excel, Ctrl T serve para exibir a caixa de diálogo, criar tabela. E não é. Ctrl T é selecionar tudo. Isso aqui pode ser no Excel em inglês, quer dizer, eles traduziram o help, essa parte do help, como direto do inglês. Engraçado que eles já fizeram as outras alterações, porque Ctrl S no Excel em inglês é salvar, certo? Você aplica ou remove sublinhado no Excel em português. Então isso aqui está correto. Esse está correto, assim como o Ctrl B é para salvar, está correto, isso é no Excel em português. Mas esse cara aqui não é no Excel em português. Esse cara aqui provavelmente é no Excel em inglês. O help não ajudou, eu vou precisar de help para o help. Eu vou precisar de ajuda depois de ler o help. Mas na verdade, eu fiz alguns testes e posso chegar à seguinte conclusão, certo? A gente chega à seguinte conclusão, veja só. Em todos os casos, Ctrl T, ele serve para selecionar tudo, em todos os casos. Às vezes, esse selecionar tudo não é imediato. Por exemplo, eu estou numa célula qualquer, certo? E faço Ctrl T. Ctrl T, selecionar tudo, ok. O que vai descrever se o comportamento é um selecionar tudo direto ou não, o que vai descrever isso é se existem dados escritos nas células vizinhas. Veja que coisa interessante. Esta célula aqui, a célula, deixa eu ver, E4. Essa célula E4, ela está preenchida, certo? Quando eu fiz Ctrl T, selecionei tudo, ok. Essa célula aqui está vazia. Ctrl T, deu no mesmo, certo? Agora, essa célula aqui está vazia. Ctrl T, não foi direto. Ctrl T de novo, não foi direto. Não foi mais. Essa aqui está vazia. Ctrl T, não foi direto. Ctrl T de novo. Agora foi. Certo? O engraçado é o seguinte, veja só. Pelo que eu pude perceber, tá? Quando você faz um Ctrl T, o Excel analisa as células vizinhas àquela que estava selecionada, certo? Aquela que estava selecionada. Se ele reconhece que existe texto em uma sequência, o que é que ele faz? Ctrl T, ele só seleciona a parte do texto, certo? Ele só seleciona até onde vai o texto sequencialmente disposto. E depois, se você faz Ctrl T, ele seleciona tudo. Então, a célula selecionada, quando você faz o Ctrl T, ela analisa ao redor se existe texto, se existe algum texto ao redor, certo? E é para identificar uma sequência. Então, Ctrl T seleciona a sequência textual, não importando se a célula que você selecionou está vazia ou não. E depois, Ctrl T de novo, pega tudo. Agora, eu identifiquei um erro, que eu acredito seja um erro. Não é possível que alguém tenha escrito com esse intuito, mas veja só. Eu coloquei nessa célula aqui, certo? Nessa célula aqui. Ela está vazia e ela só tem texto ao lado, em uma célula ao lado, certo? Ele não tem texto em cima, nem abaixo, nem à esquerda, só à direita. Quando você faz Ctrl T, ele pega aquele grupo
E olha só, não pega mais. Então ele fica travado no grupo de células, pelo que eu pude perceber. No caso de a célula que você originalmente selecionou, ela só ter texto em um único lado, em um único vizinho. Não ter, por exemplo, esse cara aqui, teste, né? Olha, você percebe, teste tem vizinhos em cima e embaixo, Ctrl T, ok? Agora, eu pego aqui, se eu botar nessa célula, eu acredito que os Ctrl T vai funcionar. Por quê? Porque teste está aqui e tem um teste aqui de lado, então tem dois laterais. Tem dois vizinhos, Ctrl T, funcionou, tá vendo? Agora, se eu boto aqui, só tem a palavra outro abaixo, Ctrl T e não pega mais, certo? Eu acho que isso é um erro. Eu acho que isso não é abordado em prova, acredito eu, certo? Mas faz os testes aí, até verifica se no teu Excel isso foi corrigido, não foi corrigido, pode ser um defeito do meu Excel, não sei. Certo? É algo a se pensar, mas eu acho que é alguma coisa para não se preocupar. A única coisa que você tem que lembrar é que Ctrl T é a tecla de atalho, que serve para selecionar tudo. Ponto. Existem exceções no uso do Ctrl T? Existem. A gente viu que no Calc não existem exceções para a tecla de selecionar tudo. A tecla de selecionar tudo é a Ctrl A no Calc. Olha a diferença. Ctrl T no Excel. T de tudo. Ctrl A no Calc. A de all, certo? A de todos. All. Ok? Perfeito? Vamos lá. Bom, e aí o que é que nós temos? Vamos brincar um pouquinho. Vamos começar a entender a inserção, os tipos de dados que o Excel aceita. Bom, sendo bem direto, o Excel ele aceita basicamente 3 tipos de dados. Ou o que você escreve no Excel é considerado texto, ou o que você escreve no Excel é considerado número, ou então o que você escreve no Excel é considerado cálculo. Certo? Na hora que você escreve alguma coisa no Excel, ou o que você escreve é considerado número, ou cálculo, ou texto. Não há como você escrever alguma coisa no Excel e ele não considerar de uma dessas 3 formas, ok? E de acordo com a forma como o Excel classifica o que você coloca, ele vai dar um comportamento diferente. E isso serve para o Calc também, certo? Isso também serve para o Calc. 3 classificações. Ou o que você está escrevendo é classificado como cálculo, ou o que você está escrevendo é classificado como texto, ou o que você está escrevendo é classificado como número. A gente não vai começar por texto, porque na verdade o texto é meio que uma opção default, é uma opção padrão. Tudo é considerado texto até que se prove o contrário, certo? É mais ou menos por aí. Então nós vamos começar pelas mais exigentes, pelas mais restritivas, especialmente agora número. Número é a classificação que a gente vai começar. Quando é que o que você escreve no Excel é considerado número? Bom, o que você escreve no Excel ou no Calc é considerado número quando você só usa caracteres, símbolos que podem ser classificados, podem ser escritos em números. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui, certo? Você escreve 104, ok? 104. Você escreveu algum símbolo, algum caractere que possa fazer com que isso não seja considerado número? Não. Você escreveu 3 algarismos, ok. Quando você der Enter, o Excel vai colocar o 104 à direita da célula. É o padrão. Isso é número, certo? Isso é número. Apesar de eu ter escrito na mesma linha do texto, não tem nada a ver, viu? O fato de estar aqui escrito texto e está aqui escrito 104, não tem nada a ver. Eu escrevi o 104 aí porque quis. Não tem nada a ver, não tem classificação não. Vamos lá de novo. 10.000. 10.000,00. 10 mil reais. Eu escrevi, além dos números, eu escrevi um ponto e uma vírgula. A minha pergunta é, este ponto e essa vírgula estão escritos de maneira correta? De maneira a entender que isto é um valor numérico, um valor quantitativo? Sim, claro. Não está escrito errado aqui, não. 10 mil está escrito da maneira correta. O ponto separando as milhares e a vírgula separando as 2 casas decimais. Vou dar Enter. Olha aí. É número. Certo? O que mais? Menos 140. Certo? Isso é um número? É um número.
Vai ter um menos ali. Sim, claro, o menos é um símbolo que pode ser usado em número. Olha aí, é um número. Certo? Então, tudo isso é classificado como um número. Agora, se você escreve alguma coisa, ou fora do lugar, algum símbolo fora do lugar, ou alguma coisa que não é característica de número, vai dar errado. O Excel não tem como chamar de número, então ele vai classificar como texto. Quer ver? Eu vou escrever 104 assim, 1O4. Eu escrevi com a letra O, não com o número 0. Isso não é um número. 1O4, isso não é um número. É alguma coisa menos um número. Então, o Excel classifica como texto, certo? Tanto é que colocou o texto à esquerda. Colocou à esquerda, ok? Da célula. É padrão. Claro que, olha só, João, no meu Excel, todos os textos e números estão indo para a direita. É porque você ou alguém botou na coluna que seria alinhada à direita. Besteira. Assim, isso é questão de formato. Eu estou usando aqui formato padrão do Excel. Eu não enfeitei a planilha para nada. Eu só estou querendo mostrar o comportamento padrão do Excel, ok? Aí você escreve 10.000 assim, ó, 10,000.00. Você escreve 10.000 exatamente como os americanos escrevem, certo? E você dá Enter. É claro que isso vai ser texto. Obviamente isso vai ser classificado como texto, porque os símbolos estão colocados em posições diferentes daquelas, posições divergentes daquelas que nós temos como posições de símbolos para a escrita dos nossos números, ok? Tá errado, claro que tá errado. E deixa eu ver, menos 140, se você vai botar aqui 140 menos, 140 menos, quer botar 140 negativo, isso aqui não é número, é texto. Então, perceba, quando é que o Excel entende que o que você escreve é número? O Excel entende que o que você escreve é número quando você escreve caracteres numéricos, né? Caracteres algarismos, ok? E símbolos em posições corretas que permitam a escrita de um número comum para o Brasil. Por que eu digo comum para o Brasil? Pelo seguinte, porque as provas de concurso público, elas perguntam pela configuração padrão do Excel em português do Brasil. E a configuração padrão do Excel em português do Brasil, ela puxa os valores numéricos, ela puxa os valores de escrita de número, de moeda e de tudo do Brasil. Quer ver uma coisa que pode não parecer número, mas é? Pronto. Quando você bota aqui, ó, 18 e 30. Hora é número. Para o Excel, hora é número, desde que você escreva assim. Você não vai escrever 18-30. Você não vai escrever 18, 2 pontos, 30 é hora, certo? Assim como 2/10/2014. Enter. É data, é número. Se você escreve da maneira correta, é número. No caso de data, existem algumas formatações. Eu não sei se ele entenderia, por exemplo, 2/10/2014. Deixa eu ver. Entende, tá vendo? Mas ele trocou para o formato dele. Então, escrevendo alguma coisa fora dos padrões, o Excel interpreta como texto. Deixa eu ver se ponto é aceito. 2/10/2014. Não, olha só, o traço foi aceito, mas o ponto não. Então isso foi entendido pelo Excel como texto, ok? Qual é a vantagem de ser número em detrimento de ser texto? Números podem ser calculados. Então eu posso fazer um cálculo que some esse número com esse, depois multiplique por esse. Mas isso aqui não pode ser calculado. Isso aqui pode ser calculado. Eu posso calcular hora, posso calcular data, eu posso somar uma data com 3 dias, eu posso somar uma hora a 50 minutos, ele vai alterar automaticamente isso. Então eu posso fazer cálculos com data e hora, mas eu não posso fazer cálculos com textos. Cálculos com textos não existem, ok? Vamos ver no Calc isso, vamos ver como isso funciona no Calc. Desliga aqui a caneta, vamos alterar para o Calc. Certo? Vamos brincar de textos, números aqui também. Olha só. 80 já foi alinhado à direita enquanto eu escrevia. Certo? Engraçado é que o Calc, se você começa a escrever um número,
ele já alinha à direita, mas aí você escreve outras coisas que não são números. Aí da hora que você der Enter, ele volta para a esquerda. Então ele já alinha antes de você dar o Enter. Se o primeiro caractere for um caractere numérico, ele já alinha à direita. Se o primeiro caractere for um caractere não numérico, ele já alinha à esquerda, certo? Antes de você dar Enter. O Excel não. O Excel, quando você escreve, tudo está alinhado à esquerda da célula, mas na hora que você dá Enter, que ele altera para o alinhamento padrão dele, certo? Então vamos lá. 8.000,00, 8.000. Olha aí. Ele inclusive cortou a casa decimal porque viu que não era necessário. Agora vamos ver aqui. 8-000.00. Estilo americano. Olha o que o Calc fez. Do mesmo jeito. Data, né? 2/10/2014. Veio. A única coisa que de diferente no formato, ele aceitou. A única coisa diferente no formato, como você pode perceber, é aqui, ó. O 2014 foi cortado só para ficar com 2 caracteres. É a forma da data padrão do Calc, certo? 18h30, certo? A forma padrão da hora do Calc inclui os segundos, mas ele aceitou como número. Então, data e hora também são números, ok? Vamos prosseguir. Eu quero todos os segredos aqui e é bom que você teste também, é bom que você entenda, anote aí o que é que vai ser entendido como número, o que é que vai ser entendido como texto. É bom que você faça seus testes aí. Cálculo. Quando é que o Excel entende que o que você está escrevendo é cálculo? E olha só, a partir do momento que a gente fizer isso, a gente só vai trabalhar com cálculo. A partir do momento que você aprender esse conteúdo que a gente vai mostrar agora, a gente só vai trabalhar com cálculo. Por quê? Porque é o que cai no Excel, certo? Nas provas eles vão perguntar para você sobre cálculo. Então, cálculos no Excel e no Calc, eles são expressões que o programa precisa entender e apresentar um resultado. Então, quando o Excel entende que o que você escreveu é um cálculo, quando o Calc entende que o que você escreveu é um cálculo, eles sabem que tem que ler aquela expressão, tem que calculá-la, ou seja, trabalhar em cima dela e apresentar para você um resultado, certo? Mas aí a pergunta é, como é? Como é que o Excel, como é que o Calc sabem que o que eu estou escrevendo é um cálculo? Como é que o Excel e o Calc sabem que eu quero fazer um cálculo? Eu quero que ele entenda aquilo ali, faça o cálculo e me dê um resultado. É simples. Você tem que começar a escrever na célula usando sinais especiais. O sinal principal é o igual. Então, para entender cálculo, deve-se começar a escrever a célula com o sinal de. O padrão é o igual. Certo? É o padrão. Sinal de igualdade, ok. Opa! Tá vendo? Ele tanto entendeu que era um cálculo que ele não entendeu por que isso está dessa forma. Eu vou fazer o seguinte aqui. Pronto. Ó, o primeiro caractere da célula tem que ser o sinal de igual. A rigor é isso, quer ver? Vamos lá, olha só. Igual 18. Por exemplo, eu quero somar 18 com 7, né? Então lá vai, igual 18 mais 7, ok? Tranquilo. Eu dei Enter e o Excel automaticamente fez questão de mostrar o resultado. Isso é um cálculo, esse é o comportamento que a planilha tem com relação a cálculo. Quando você escreve um cálculo, a planilha, o Excel ou o Calc, eles vão entender aquele cálculo, vão calculá-lo, vão realizar a operação matemática por trás dele e te apresentar o resultado. Então a célula vai mostrar só o resultado. A célula não vai mostrar a fórmula mais. Você pode ver a fórmula, perceba isso, ó, eu vou clicar aqui na célula C5 e vou mostrar a você que na célula aparece o resultado, mas na barra de fórmulas aparece o cálculo. Então, a barra de fórmulas, isso é aí que eu vou chegar. Qual é a função da barra de fórmulas? A função da barra de fórmulas é apresentar o real conteúdo da célula.
ok? Sempre que uma célula está selecionada, sempre que uma célula estiver selecionada, que é o caso aqui da célula C5, certo? O endereço dela aparece na caixa de nomes e o real conteúdo da célula aparece na barra de fórmulas. Na verdade, isso só funciona para fórmulas, porque a única coisa, o único caso em que você precisa, veja só, não, tem outro caso também que é o caso de formatação, mas no geral a barra de fórmula foi criada para isso. Você tem o resultado da fórmula aparecendo na planilha e você tem a própria fórmula aparecendo na barra de fórmulas. Então confie mais na barra de fórmulas. Se for apresentada para você uma foto de uma planilha, confie na barra de fórmulas. A barra de fórmulas ela vai mostrar o real conteúdo da célula, ok? Da célula que estiver selecionada, claro. Bom, então a gente viu o igual, ele é usado para começar fórmulas, né, cálculos. Detalhe engraçado é o seguinte, um detalhe importante é o seguinte, e se você não escreve com igual? Por exemplo, 18 mais 7. Bom, se você escreve desse jeito, eu te pergunto, está começando com igual? Não. Então não vai ser cálculo, a rigor não vai ser cálculo, certo? Está usando apenas símbolos em posições corretas que a gente consiga entender, porque símbolos numéricos com posições corretas que o Excel possa entender como um número, não. Esse sinal de mais no meio não tem nada a ver com número, não é um número escrito. Então o que é que vai acontecer? Bom, se não pode ser cálculo, não pode ser número, o Excel vai classificar isso aqui como texto, certo? O Excel classificou como texto. Muitas são as perguntas de prova que dizem, se você clicar na célula tal, digitar 10 mais 20 e der Enter, aparece o valor 30. É você verdade? Não! Se você escreve 10 mais 20, você escreve um texto. Quando der Enter, vai aparecer 10 mais 20. Porque você não escreveu o sinal de igual, ok? Tudo bem até aí? Bom, existem outros sinais que servem para iniciar fórmula, ou seja, que quando escritos no início da célula fazem o Excel entender uma fórmula, sim, o sinal de mais e o sinal de menos, ok? Então, esses símbolos no Excel, se você começa uma fórmula com sinal de igual, começa uma fórmula com sinal de mais ou começa uma fórmula com sinal de menos, o Excel também aceita. Quer ver? Vamos brincar aqui. Esse aqui a gente já sabe, igual 27 mais 30. Enter. Deu 57, ok. Mais 10 menos 134. Olha só, eu comecei a escrever com o sinal de igual? Não, eu comecei a escrever com o sinal de mais. Está aqui o sinal de mais. Mais 10 menos 134. Quando eu der Enter, o Excel vai entender que isso é uma fórmula, porque ele aceita quando o sinal de mais é a primeira coisa que você escreve, e vai fazer o cálculo, vai dar menos 124, né? Tá aí, cálculo feito. Novamente, e aí veja que interessante, vamos olhar para a barra de fórmulas, vou voltar aqui. Lá em cima ele trocou o mais pelo sinal de igual, porque o sinal de igual é o padrão que ele aceita. Então, ó, ele trocou aqui, ó. Tá vendo? O sinal de mais pelo sinal de igual. Continuando aqui, continuando, certo? O sinal de menos. Menos 18 mais 50, certo? O sinal de menos não só vai ser entendido como o sinal que inicia a fórmula, mas também vai ser entendido como menos unário, o menos que torna o 18 negativo. Então vai ser, esse cálculo na verdade é 50 menos 18, tá? E o Excel vai colocar o sinal de igual antes do menos. Vou dar Enter. Olha aí, 50 menos 18, 32, beleza. E quando eu olho lá para cima, na barra de fórmulas, eu tenho o sinal de menos ali do 18, seria a mesma coisa que eu escrevesse, igual menos 18 mais 50. Então o Excel aceita igual, o Excel aceita mais, o Excel aceita menos. Se o primeiro caractere que você escreve numa célula for o sinal de igual, ou for o sinal de mais, ou for o sinal de menos, ele vai entender como fórmula, como cálculo. Aí você diz assim, peraí João, mas lembra, esse aqui tinha sido entendido como cálculo. E você foi lá, fez uma maracutaia aí e ele apareceu como texto. Porque eu escrevi um sinal de espaço antes. Espaço igual. Aí o igual deixou de ser o primeiro caractere. O espaço passou a ser o primeiro caractere. A prova disso está aqui, ó. Vamos lá.
2 cliques. Se eu andar com a setinha, ó, cheguei no igual. Se eu apertar de novo, tem outra coisa aqui, ó. Tá vendo? Tem um espaço aqui. Se eu tirar esse espaço, ó, backspace, e der enter, ele vai tentar entender como cálculo. Ele não consegue entender que cálculo é esse que está escrito de forma errada, certo? A mesma coisa com o sinal de mais, com o sinal de menos. Portanto, eu usei aqui um espaço só para que o espaço fosse o primeiro caractere, para que ele não entendesse essa célula como um cálculo. Existe um quarto valor que o Excel aceita para iniciar fórmulas. É absurdo, mas fazer o quê? Vou colocar um espaço primeiro, só para a gente ir. O arroba, certo? O sinal de arroba no Excel também é usado para identificar cálculos. Mas o sinal de arroba não é usado em todos os cantos. O sinal de arroba substitui o igual, mas é apenas em alguns poucos casos. E a gente vai saber quais são esses casos, certo? Então, só para iniciar, o sinal de arroba ele é usado apenas no que chamamos de funções, certo? Apenas em funções. A gente vai fazer o teste agora, o meu cálculo vai ser estranho, não se preocupe, mas a gente vai precisar entender, certo? Dessa forma. Então, olha só. Se eu fizer arroba 18 mais 10, vou dar enter. Deu erro, certo? Deu erro, olha só. Agora veja isso aqui. Então, se deu erro, eu tenho que afirmar que o arroba não é usado em todos os casos. Ele não é um substituto do igual, mas um substituto 100%. Ele não é, certo? Mas olha isso aqui. Aqui deu 0 hora porque o formato da célula tá como hora. Eu usei aqui hora, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma... Pronto, olha só. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz esse cálculo igual... Eu não fiz igual. Ele trocou pelo igual, mas eu fiz assim, né? Arroba soma 18, 10. Daqui a pouco a gente vai falar nas próximas aulas sobre função também, certo? Mas aí eu vou dar um enter. Ó. Ele fez o cálculo, então ele entendeu como cálculo. Arroba é usado para preceder cálculos, sim, mas só em alguns casos, a gente vai saber qual. Funções, eu falei funções, é só em funções. Quando a gente descobrir o que é funções, vai fechar esse conteúdo, esse conhecimento bem. Vamos para o nosso calc, agora para o calc, né? Vamos para o calc. O calc é a mesma coisa, é o seguinte, ó. Igual 18 mais 10. Deu 28, tranquilo. Se eu clicar aqui, a linha de entrada lá em cima vai fazer a mesma coisa. Mostrar o verdadeiro conteúdo da célula, né? Você está aqui, aqui é o resultado e aqui o verdadeiro conteúdo da célula, que na verdade é um cálculo, certo? Vamos prosseguir, para ver se ele aceita o resto, né? Olha só, mais 12 menos 5. Mais 12 menos 5 dá 7, ó. Ok? A principal diferença aqui é que o calc ele não só substitui o mais pelo igual, como o Excel faz. Ele coloca o igual lá na frente, lá em cima. Você está vendo lá em cima como é que fica, né? Ele manteve o sinal de mais antes do 12 e apenas colocou o igual. Mas ele aceitou. Então, se o sinal de mais for colocado no início do cálculo, o calc aceita. Certo? Menos 28 mais 63. Oxi. Espera aí. Menos 28, vamos começar aqui. Ele aceitou, tudo bem, mas eu errei o cálculo. Menos 28 mais 63. Igual a 35. Voltando para cá, o que é que nós temos lá em cima? Nós temos o menos sendo antecedido pelo igual. Portanto, no calc, mais, menos e igual, porque o igual é o sinal oficial em ambas as planilhas, tanto no calc quanto no Excel. Quando você escreve a primeira coisa numa célula, se essa primeira coisa é um sinal de igual, um sinal de mais ou um sinal de menos, a tendência é que a planilha entenda que o que você vai escrever é um cálculo e ele sabe que precisa calcular. Agora vamos ver se o arroba funciona, né? Arroba
18 mais 10. Texto. Nem reclamou. Olha, se não reclamou é porque provavelmente não aceita, mas não reclamou. Foi texto. Aí classificou como texto, certo? Vamos ver se arroba soma 18, 10. Texto. Entendeu? Como texto. Ah, mas peraí, mas talvez esse soma aí não esteja errado. Vamos ver se esse soma está errado ou não. Eu vou fazer aqui só para provar para todo mundo. Igual. Igual soma 18, 10. Deu 28. Quer dizer, ele aceita a palavra soma como um nome de função. O arroba é que não é aceito. Portanto, amigos, no Excel e no Calc, igual, mais e menos. Precedendo uma célula, iniciando a célula significa cálculo. No Excel, arroba, iniciando a célula significa cálculo, mas só funciona, só é utilizado em uma exceção, em um dado momento, que são as funções, ok? Com isso, a gente termina inserção, os tipos de dados que o Excel aceita, que o Calc aceita, ok? Na nossa próxima aula, a gente vai ver exatamente como os cálculos são feitos, quais são os operadores de cálculos, o que é que a gente tem para lembrar e funciona do mesmo jeito, vai funcionar também no cálculo, no Excel, a gente vai sempre comparar, para que na sua prova não haja nenhuma pegadinha que possa lhe derrubar, ok? Então a gente se vê na aula de número 5, começando cálculos, e a partir daí é só cálculo, 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 cálculo na veia, sem diluir. Então se você não gosta de matemática, se você não gosta de cálculo, talvez fique um pouco chato, talvez fique um pouco incômodo, mas é para aprender mesmo. A gente precisa aprender isso para fazer a prova bem. Se não aprender isso, as provas só cobram isso. Tá? Então, a gente começou do zero do Excel, já estamos indo para uns 10%, 20% de conhecimento do Excel e do Calc. Agora a gente vai mergulhar de vez. Então, eu lhe vejo na próxima aula, se Deus quiser. Até a nossa próxima aula. Fica com Deus, cuidado, tranquilo, com calma, não desista, estude. É isso que vai fazer você passar, é só isso que vai fazer você passar. Um abraço.